Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Meu Deus, eu vejo o vídeo, foi eu que gravei o vídeo, mas eu vejo ainda o Senhor me traz a memória e queima ainda mais algo no meu coração daquilo que o Senhor está fazendo em Maniçoba. Alguns estavam lá no último encontro, na inauguração da igreja. Quem estava lá na tenda, levanta a mão aqui. Participou daquele culto poderoso. Nós vivemos dias incríveis, meus irmãos. Na festividade, foi a comemoração de 4 anos da IAP Maniçoba, que desde quando começou aquela obra nesse lugar, lá no meio do sertão da Bahia, no Nordeste, debaixo de uma palavra de muitas promessas que o Senhor nos entregou, é aquilo que nós estamos vivendo. E foi algo que eu falei testemunho para muitas pessoas, que foi um dos cultos mais poderosos que eu já vivi. Foi aqueles 2 dias na tenda, né? Nós vivemos um momento profético lá, quando nós começamos a organizar tudo lá, para levantar as tendas, para começar o culto. Veio uma chuva, não do nada, mas sim segundo um sinal profético de Deus. Nós olhando na previsão do tempo e nada de chuva, só que nós olhávamos para o céu e estávamos como Eliseu. Eu vejo uma pequena nuvem. Tá vindo uma chuva ali, e essa chuva começou a cair ali naquele território em Maniçoba, e nós, meu Deus, e agora? Como que as pessoas virão para o culto, né, debaixo de chuva? E nada disso impediu, meu irmão. Nós vemos, sabe, algo muito que me impactou lá. Pessoas que não eram da igreja, pessoas que não tinham o costume de frequentar os cultos, estavam lá debaixo de chuva, que não tinha mais espaço. Nós armamos 6 tendas lá, mas não coube mais ninguém dentro das tendas. As pessoas iam parando, encostando, pessoas trazendo cadeira de suas casas, sentando na chuva mesmo para receber a palavra naquele lugar. Foi dias incríveis, foi algo poderoso, sabe? Tanto que nós fomos desmontar a tenda após a festividade, irmão, foi um choro para todo lado. Os irmãos falaram, não, vamos continuar aqui, vamos desmontar essa tenda não, porque foi algo lindo que nós vivemos, vai ter que ficar marcado. Mas eu creio que foi através disso que o Senhor já nos direcionou a levantar um altar em adoração, ali no terreno onde será construído não só uma igreja, mas uma base, sabe, de missões, uma base aonde o Senhor vai trazer muitas pessoas para que sejam restauradas, assim como nós ouvimos, né, alguns testemunhos dos nossos irmãos lá de Maniçoba. E nós também temos o projeto lá de fazer uma escola missionária, amém? O Senhor também nos entregou uma palavra acerca disso, que através do Brasil, muitos homens e mulheres, muitos missionários, apaixonados verdadeiramente por Deus, serão preparados para uma grande comissão aí fora. E nós cremos nisso, o Senhor nos entregou, nós temos um projeto, né? Acho que alguns já viram, não deu para colocar aqui, mas teremos dormitórios, salas de aula, né? Nós temos o trabalho de alfabetização que muitas pessoas lá na igreja precisam, né? Não conseguiram terminar o estudo para poder trabalhar cedo, né? Nós temos obreiro lá na igreja, pessoal da mídia, pessoal da escolinha que não são alfabetizados, mas vivem, sabem, uma reverência a Deus, vivem uma santidade, buscam o conhecimento, são cheios de Deus, né? Então nós estamos preparando, porque pensa, esse povo sem saber ler ainda, já está vivendo grandes coisas em Deus. Imagine quando eles começarem a mergulhar mais profundo na presença de Deus, na palavra do Senhor, o que eles não irão viver, né? E debaixo disso também eu quero convidar você que deseja ir lá, né, deseja conhecer essa obra, as portas estão abertas. Quem já foi lá já sabe, nossa casa é a casa missionária. E automaticamente os nossos discípulos também estão se tornando discípulos com casas missionárias, né? Já estão acostumados, as portas estão abertas, né? Até que a base esteja pronta, com dormitórios, né? Com cozinha. Será algo lindo, querido, será algo maravilhoso que o Senhor nos entregou, e essa obra está acontecendo em uma velocidade inesperada. Nós profetizamos e cremos que até agosto nós iremos inaugurar o templo. Quantos crê comigo nisso? Amém? Quantos estão conosco nessa obra? Aleluia, glória a Deus. Então isso, aplauda ao Senhor. Nós queremos fazer a inauguração em agosto. Estaremos passando a data, tudo certo, para quem quiser ir participar, porque junto com a inauguração teremos também uma cruzada evangelística, amém, naquele lugar. Teremos um evangelho a qualquer momento lá,
Aleluia. E vocês são nossos convidados. Procure a sua liderança. Procure alguém para te enviar para esse lugar. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos lá, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Há dias o Senhor vem me despertado a algo acerca da igreja de Cristo, para que nós possamos viver algo mais profundo e também viver um resgate da essência da igreja de Jesus. Nós estamos em dias, em uma era da informação, em uma era onde nós ouvimos e vemos muitas coisas, e muitas dessas coisas têm criado muitas confusões e algumas distrações acerca do propósito da igreja de Cristo. E nós precisamos todos os dias voltar ao lugar da essência do Evangelho. Quantos creem no Evangelho puro e simples e verdadeiro? Diz amém. Então nós precisamos todos os dias desejar voltar a esse lugar. Como nós testemunhamos muitas vezes aqui, o apóstolo Jonathan também testemunha muito, né, sobre a Bahia. O pessoal lá, eles são muito convencidos. O apóstolo Jonathan chega lá, eles falam que ele se sente melhor lá na Bahia do que fora do Brasil. E aí ele confirma ainda, fala, é verdade, aqui eu me sinto mais à vontade. E nós vemos muitos testemunhos de que nós temos vivido em uma simplicidade. Aqui nós temos o costume de pensar ou imaginar que as pessoas, para elas se converterem, elas precisam passar pelo encontro, elas precisam de um discipulado, sabe, precisa daquele algo ali. Só que nós temos visto uma conversão genuína em massa naquele lugar. Pessoas procurando a igreja e dizendo, cara, eu tive uma experiência com Deus, Deus apareceu para mim no quarto, Deus, sabe, me pegou no trabalho, Deus usou um irmão e eu quero mais desse Deus, eu desejo mais, eu preciso conhecer mais dele, eu preciso ver qual é o mais que Deus tem para mim, eu não quero ficar só nisso. Então nós cremos que a simplicidade do Evangelho e a santidade que é encarregada através da palavra de Deus sobre nós, vai trazer algo poderoso nesses dias, vai trazer e resgatar a igreja de Cristo ao centro do Evangelho, resgatar a igreja de Cristo ao propósito ao qual ela foi chamada. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, uma passagem muito conhecida, e eu venho nesses dias meditando muito nessa passagem, que é onde o Senhor, ele pergunta aos discípulos, quem eles dizem que o Senhor é. Vamos ler. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte ou do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu quero te dizer, meus irmãos, que esse é o poder que Jesus deu sobre nós, sobre a igreja de Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala, irmão, você não tem noção do poder que você carrega, você não tem noção da autoridade que o nosso Deus te entregou. Nós precisamos reconhecer nesses dias o poder da igreja. Nós precisamos compreender que a igreja de Cristo não é só 4 paredes, não é só uma placa, não é só uma instituição. A igreja de Cristo, ela é muito mais poderosa do que tudo isso. A igreja de Cristo, ela não tem a ver com o propósito de quanto ela é popular, mas e sim do quanto ela cumpre a chamada dela aqui na terra. Ei, ser igreja é muito mais do que estar aqui, meu irmão. Ser igreja e manifestar o propósito é muito mais do que nós ocupar uma cadeira dentro de um lugar.
Ei, você está em um quartel-general, você não está em um lugar comum. Você não está em um lugar de habitação, você está no lugar para ser preparado. Ei! O meu e o seu lugar não é preso dentro de uma jaula. Meu irmão, dentro da igreja eu me sinto numa jaula. Eu fico rugindo como um leão, dizendo, eu não vejo a hora de sair daqui. Talvez alguns de vocês podem sentir isso. Algum tempo antes de nós sermos enviados, meu irmão, eu dava muito problema na igreja. E eu ficava desesperado, meu irmão. Não estava me encaixando mais em nenhum ministério dentro da igreja. Estava dando trabalho, meu irmão. E eu falava, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E o Senhor dizendo, eu quero te enviar, tem um propósito maior. E eu, não, Senhor, está tudo bem aqui. Está tudo tranquilo, eu tenho já algo planejado, tal dia eu irei. Irmão, eu não conseguia mais ficar quieto, eu ficava incomodado sentado no culto. Porque quando o Senhor nos leva a um crescimento espiritual, talvez aquela rotina ou aquilo que nós estamos vivendo começa a nos causar uma inquietação. E eu tenho dito esses dias que eu estou aqui, que meu desejo, a minha oração, é que essa inquietação venha a ser gerada no coração de muitos aqui, meu irmão. Eu não sei se você veio para o culto hoje buscar um alívio, mas a minha oração é que o Senhor te inquiete nesses dias. Que o Senhor cause um desespero em vós, só que um desespero para cumprir o propósito dEle. Nós precisamos buscar e resgatar a essência da igreja de Cristo. Precisamos resgatar esse lugar que o Senhor nos chamou para viver. Muitas vezes nós estamos preocupados demais, como nós vemos nessa passagem. Alguns versículos anteriores, Jesus ele está com os discípulos no barco e ele falou, cuidado, para que vocês não sejam contaminados pelo fermento dos fariseus, pelo fermento dos saduceus, cuidado para que essas coisas não travem, eu vou dizer um português mais claro, cuidado para que essas doutrinas, para que esses ensinamentos, para que essas teologias, eu não posso dizer nem sistemáticas, mas abobalhadas, não te paralise para o seu propósito. Cuidado para esses ensinamentos rasos não te prendem dentro de uma jaula, não te aprisionam. Jesus estava dizendo, cuidado com o fermento, porque eu sou o pão vivo e eu sou necessário, Jesus estava dizendo. É um pão necessário, meu irmão. A palavra de Deus não precisa acrescentar nada, porque Paulo vai dizer para Timóteo, ai daquele que acrescentar algo, um ponto, uma vírgula, aí tem uns irmãos hoje que ficam, você é pré, você é pós, você é um, você é outro. Irmão, eu sou de Cristo. Eu estou igual o apóstolo Paulo, não importa o dia e nem a hora, eu sei que eu estou esperando. Eu não importa quando vai ser, se é antes, se é depois, eu sei que eu estou à espera do meu noivo. Eu sei que eu não vejo a hora de Jesus voltar, não importa o dia. Sai dessa, meu irmão. Não deixe esses fermentos te inchar, só que não trazer sustento. Nós vemos essas coisas, meu irmão, aqui não tem isso, amém? Eu creio, aleluia. Estou só comentando. Mas cuidado para essas coisas não te inchar. O que é isso? O fermento, ele traz um crescimento superficial não, mas é artificial. Traz um crescimento falso, irmão. Porque, eu conheço, eu sei, mas não vive. Mas não alimenta, não se nutre, não é de verdade. Irmão, nós estamos aí vendo na internet milhares de homens com uma popularidade grande, mas sem propósito, sem essência da igreja. Estão vivendo ao contrário do que diz Romanos 12:3. Não pensai mais do que é necessário sobre vós. Sejam cautelosos às suas autoavaliações, porque muitas vezes nós vivemos o contrário, porque nós não, amém? Mas muitas pessoas acabam vivendo ao contrário, porque pensam demais em si mesmo, e são criteriosos demais à avaliação do próximo. Só que a palavra diz, pensam o que é necessário sobre vós. Vamos ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Meu Deus. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu sobre cada um.
E algumas traduções dizem: sejam criteriosos a sua autoavaliação. O que é isso? É você se olhar no espelho e ver mais erro em você do que nos outros. É você se olhar e dizer: meu irmão está falhando, tem um cisco no olho dele, mas tem um tronco no meu. Isso é o resgate da essência da igreja, irmão. Eu não estou exortando, eu estou falando o que a palavra diz, amém? Eu estou dizendo porque nós precisamos, e essa é a mensagem que o Senhor nos entregou nesses dias, voltar à essência e o resgate, porque nós muitas vezes estamos pensando demais e preocupados demais. Os discípulos de Jesus diz sobre o fermento dos fariseus, aí eles estão pensando com a cabeça lá longe. Aí eles falam: meu Deus, esquecemos do pão. Aí Jesus: não é possível. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de pão. Eu estou falando de algo espiritual e vocês estão pensando nas coisas terrenas. Eu estou falando de algo celestial e vocês estão preocupados com as coisas carnais. Não é sobre esse fermento, não é sobre esse pão que eu estou dizendo, Jesus disse. É por isso que vocês têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Porque nós não conseguimos muitas vezes discernir as coisas espirituais e entender que ser igreja é de uma forma espiritual. É entender o óbvio, irmãos. Nós vemos muitas pessoas procurando uma explicação do que é viver em Cristo e do que é o Evangelho. Mas muitas pessoas, alguns irmãos de outras denominações nos procuram lá. Tem igreja lá de muitos anos que está desde quando começou ali o povoado. E me pergunta como que eu faço? Como que vocês estão vivendo isso? E eu falo: cara, é difícil explicar o óbvio e o simples. É tão simples e é tão óbvio o reino de Deus, o cumprimento e se tornar igreja, que fica difícil de explicar. Que você fica procurando uma explicação, qual é o segredo? Não tem segredo. É um poder e algo que o Senhor já entregou sobre a igreja dele. O que nós precisamos é reconhecer e parar de viver e escutar o conselho que Jesus disse aos discípulos: cuidado com os fermentos, cuidado com aquilo que é acrescentado, cuidado com aquilo que é desnecessário. Precisamos buscar Jesus verdadeiramente, desejar Ele verdadeiramente mais do que tudo. Nós precisamos fazer valer as canções que nós cantamos aqui. Precisamos voltar a esse lugar. Precisamos olhar com os olhos espirituais o que Deus está fazendo. Discernir, entender o propósito da igreja, porque muitas pessoas acreditam que o crescimento ou o êxito da igreja é de acordo com a popularidade dela, ou de acordo com o ajuntamento dela. O êxito da igreja está no cumprimento do propósito. Porque tem muitas igrejas, irmão, que não tem um teto, não tem parede, mas está vivendo o propósito que é de muitas catedrais extraordinárias aí fora. Tem porque muitas pessoas chamam de igreja, mas são instituições. Instituições que usam a Bíblia como o seu estatuto, mas estão longe de ser igreja. Nesses dias eu tenho feito uma aliança com os irmãos de lá de Maniçoba. A nossa maior guerra, meu irmão, não é contra o inimigo lá, é contra as denominações. E, irmão, eles nos atiram de todos os lados. Falam: pastorzinho de shorts, e anda com quem não é crente, o pastor que usa boné, e um monte de coisa, irmão. E aí os irmãos ficam revoltados, sabe, os Pedro já quer sacar da espada. Eu falo: calma, não é assim, vamos orar, nossa guerra não é contra isso. E eu falei: nós vamos fazer uma aliança. As pessoas podem falar o quanto quiser de nós, mas nós não vamos abrir a boca para falar contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é santa, ela é imaculada, ela é perfeita, ela não há manchas, ela é verdadeira. Não importa se os homens, se as instituições, se os líderes estão falhando, o problema é deles. A igreja de Cristo, ela é santa, a igreja de Cristo, ela é pura, a igreja de Cristo, ela é perfeita. E eu creio nisso, meu irmão. Ai de mim falar da igreja do Cordeiro, ai de mim falar da noiva dele, porque pensa no noivo poderoso, irmão. Então quem quiser falar, que fale. Vão estar sofrendo com as consequências, mas eu não. Porém vós, Timóteo, não faça isso. Você não.
Como nós dizemos, quem quiser vacilar, pode vacilar, só quem não pode vacilar sou eu. Nós precisamos entender o nosso papel. Sabe, é muito fácil, irmão, nós olharmos algumas coisas na internet, julgarmos e apontarmos. Só que muitas vezes aquela pessoa, mesmo estando de alguma maneira as nossas aceitações em desacordo com aquilo que nós cremos, está pregando o Evangelho. E a palavra diz que o Evangelho seja pregado por luxúria, por aparência, por fama, mas que seja pregado, irmão. Então o que nós precisamos buscar é viver o nosso propósito. Nós precisamos voltar a esse lugar da essência da igreja de Cristo. A força da igreja, ela é conquistada quando ela começa a viver o propósito ao qual ela foi chamada para viver. O êxito da igreja está nesse lugar, porque Jesus começa a perguntar para os discípulos, pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a dizer, uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é mais um dos profetas. E aí Jesus, ele diz como se fosse: beleza, não importa o que estão dizendo, eu quero saber de vocês. Vocês que estão aqui comigo me adorando, vocês que estão aqui comigo cultuando, vocês que estão aqui comigo dizendo ser os meus seguidores, quem diz que eu sou? Porque aqueles que ainda não receberam a revelação de Cristo, aqueles que ainda não receberam a revelação do que é ser igreja, Jesus não estava se preocupando. A preocupação de Jesus era saber quem o povo, quem os discípulos estavam dizendo e como os discípulos estavam vendo Jesus. Porque muitas vezes nós estamos e passamos anos na igreja e não recebemos a revelação de quem Cristo é. Não temos a plena convicção daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não me abandona não, Emerson. Aleluia. Então nós precisamos buscar esse lugar. Nós precisamos resgatar essa essência dentro de nós, para que nós não possamos ser afermentados e não deixamos de crescer de acordo com aquilo que o Senhor nos entrega para sermos nutridos. Amém? Glória a Deus. Fala igual eu falo lá, vai melhorar, amém? A nossa força, irmãos, ela não é baseada no peso que nós levantamos, mas sim o quanto nós estamos dispostos a carregar essa cruz. Não adianta a gente, no dia que a gente aceita Jesus, no dia que a gente vai para o encontro e fala: meu Deus, eu vivi algo incrível e poderoso, meu Deus, que culto, meu Deus, que presença, meu Deus, que foi isso? E nós não carregarmos aquilo conosco. Meu Deus, que cavode, que peso da glória. Só que o peso fica leve depois que nós saímos das portas para fora. A glória acaba, a presença vai embora. Eliseu, ele estava com Elias e Elias falava: eu vou para Gilgal. Ele falava: eu vou com você. Elias falava: não, Eliseu, você tem que ficar aqui. E ele diz: não, eu vou com você. Não importa para onde você for, estarei contigo. E aí Eliseu vai, aí Elias vai: agora eu vou para Betel. E aí Eliseu fala: eu vou também. Aí depois Elias fala: eu vou para Jericó. Aí Eliseu fala: eu vou também. Só que aí chega uma hora que ele chega a um lugar e aí Elias ele é arrebatado pela carruagem de fogo. E aquilo que Eliseu estava aguardando, a capa, ela cai. E aí o que Eliseu precisa fazer agora? Ele queria a capa, ele estava ansiando, ele estava andando ao pé do seu discipulador, do seu líder, do seu profeta ali. Ele queria viver aquilo, ele queria a porção dobrada. E aí a porção dobrada tem. Aqui o que ele precisa fazer agora? É guardar a unção, falar: agora eu tenho a capa. Agora o povo vai me respeitar. Agora eu sou o sucessor de Elias, irmão. Agora já era. Se ele não pega aquela capa e não bate no Jordão, nada ele iria viver, irmão. Se ele não pega aquilo e começa já a colocar a palavra em prática, e crendo naquilo que foi liberado, que ele vivia a porção dobrada do que Elias viveu, ele ia ter a capa, ele ia ter a unção, ele ia ter a capacitação, mas se não fosse usada de nada, valeria. Então não adianta a gente ficar na igreja só se enchendo, e não usar aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Não adianta ser profeta, não adianta ser apóstolo, não adianta ser evangelista, não adianta ser pastor, não adianta ser mestre, se das portas para fora não está acontecendo nada. O Senhor nos chamou para trazer um legado sobre toda essa geração. Como foi ministrado aqui, meu irmão, é muito mais do que deixar uma herança gorda para sua família. O dinheiro acaba,
Se você não ensinar suas filhas a administrar, você pode deixar a riqueza que for. Rapidinho ele acaba. Mas o legado ninguém tira, irmão. O legado ninguém pode tirar. Porque aquilo que é juntado, o tesouro que é juntado nos céus, a traça, a ferrugem, o ladrão, nada consome, nada toca. Então o legado que nós precisamos carregar e deixar nessa geração é um legado que vai marcar as próximas. É um legado que vai ficar marcado, onde ninguém vai poder tirar aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não podemos ficar preocupados demais com o pão. Como os discípulos, meu Deus, esquecemos o pão. Jesus, meu Deus, que pão, que nada. Para de se preocupar, às vezes a gente está na igreja e eu estou pensando, meu Deus, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Amanhã, meu Deus, e quando sair daqui, o que eu vou comer? E a palavra está sendo pregada. E a Bíblia fala que é como uma semente. Umas caem em terrenos rochosos, outras caem com alguns pedregulhos, outras caem no meio dos espinhos, outras caem em uma terra rasa, mas tem uma que cai em terra fértil, irmão. Então que nós possamos ser essa terra fértil, que nós possamos receber essa palavra e dê frutos poderosos. Que essa inquietação venha a ser gerada dentro de nós hoje. Não, Deus não te chamou para ser um crente normal, meu irmão. Se você quer ser normal, eu sinto te dar essa notícia, você está no lugar errado. Porque aqui só tem louco, irmão. Eu sei porque eu vim daqui. E quando eu estou lá em Maniçoba, o povo começa a me perseguir e fala, você é louco. Eu falo, você não viu nada, de onde eu venho tem piores que eu. Eu sou o mais tranquilo. Eu sou o mais quietinho, da onde eu venho tem muito piores, então toma cuidado. Porque se eu chamar reforço, o negócio vai ficar estreito aqui. Quando o povo chega lá em Maniçoba, irmão, é um alvoroço. O povo estava dizendo lá, meu Deus, é um avivamento, o que é isso? Então Deus não te chamou para você ser um crente normal. Se você está normal demais, que seja inquietado hoje. Fuja dessa acomodação, irmão. No reino de Deus, não, mas eu não sei pregar, mas eu não sei ir. Não, irmão. Nós não sabemos. Chegava na igreja e falava, o pastor Joás, que foi ele que me ganhou para Jesus. Falava, Joás, se você falar o meu nome na igreja, eu nunca mais volto. Se você me chamar lá para frente, eu não volto nunca mais. Eu quero aqui receber a minha bênção e ir embora. Achava que ia ser assim, né? E Deus já olhou, imagina Deus olhando, coitado, sabe de nada, inocente. Tem algo muito maior, e eu não. E aí Joás, hoje você que vai trazer a dinâmica na célula. Eu, Deus me livre, não. Tô fora, tem um monte de gente aí, bênção. Irmão, eu lembro que, eu vou colocar você na escala para dirigir o culto. Eu, não, pastor, eu tô na paz. Se você quiser que eu faça qualquer outra coisa. Então muitas vezes nós achamos que nós não sabemos, mas a proposta que o Senhor tem em nós é muito maior, como Jeremias. Só que o segredo está em nós reconhecermos quem nós somos. Reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus ele ora e fala, Senhor, eu te dou graças. Porque o Senhor escondeu essas coisas daqueles que se acham sábios e entendidos. E tem revelado àqueles que são como crianças em tua presença. Tem revelado aos seus pequeninos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Aqueles que acham que sabe demais, resumindo, não sabe de nada, porque Deus está escondendo, irmão. Aqueles que falam, eu faço, eu aconteço, eu fiz não sei quantas faculdades, e eu sou o bichão, irmão, não é. Não arruma nada, irmão, perto dos doidos, perto dos meninos, perto daqueles que dá risada na presença dele, que chora, que dança. Daqueles que se sentem à vontade. Porque outros que sabem demais estão olhando, mas isso é emoção. Eu nunca vi uma emoção curar algum paralítico. Eu nunca vi uma emoção libertar um viciado das drogas. Eu nunca vi uma emoção, meu irmão, libertar alguém dos vícios. Eu nunca vi converter alguém de um coração duro. Nunca vi. Tem um irmão lá em Maniçoba que ele é de outra denominação. E aí o culto na igreja que ele vai acaba mais cedo. E aí é caminho dele embora a IAP. Aí ele sempre para lá para pegar o final do culto. Aí ele chegou lá com algumas pessoas e disse, eu gosto de ir lá, porque o cara sente um negócio diferente, e parece que o coração do cara vai explodir, e é poderoso. Aí ele foi contar isso para os irmãos, amigos dele, né? Da onde ele congregava. E os caras, não, isso aí é emoção.
Isso aí não é de Deus não, o Espírito Santo já não está mais aqui. Aí ele falou, eu sei o que é emoção, viu? Eu sei o que é emoção, aquilo ali não é emoção nunca. Aquilo ali não é emoção não, porque parece que o coração do cara vai explodir, o cara não sente, é uma presença, irmão. Isso, aplauda Ele, que é o Senhor que faz isso em nós. É a presença, é a glória dEle. É unção, é quando nós reconhecemos que nós não podemos, nós não sabemos, mas quando nós estamos dispostos. Eu estava falando hoje para alguns amigos meus. Eu venho para cá, meu irmão, eu saio fazendo um evangelismo, eu saio rodando tudo. Cato a moto, hoje eu catei a moto, irmão. Fui dar uma volta, passei na casa de um, de outro, falando de Jesus para um, para outro, testemunhando. E sabe, eu falei isso, falei, cara, o que Deus precisa é somente de um coração disposto a ouvir a sua voz e obedecer. O que Deus necessita é de uma pessoa disposta a se entregar verdadeiramente a Ele. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que muito foi perdoado, muito o ama. Porque sabe de onde Deus o tirou, sabe o que o Senhor fez na sua vida. Então aquele que sabe o tamanho do perdão e do amor de Deus, meu irmão, não larga Ele por nada. Não consegue passar um tempo sem estar arraizado e agarrado nessa presença. E muitas vezes nós achamos, eu preciso me preparar, eu preciso, sabe, estar perfeito. Irmão, não se ilude. O que nós precisamos é estar dispostos e disponíveis a ouvir a voz dEle. É dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Talvez, não sei se você vivia uma vida muito louca, irmão, no mundo. Tinha medo de nada, enfrentava tudo que deve e é. Na presença de Deus, Deus quer te usar muito mais com essa coragem. Deus te chamou para que essa coragem seja usada para algo bom agora. Porque talvez você pensava que isso era somente para o lado ruim. Não, isso foi algo que o Senhor colocou em você. É a sua identidade, é o seu chamado. Então desperte isso. Não deixe que os fermentos abafem isso em você. Não deixe que as formas tentam te impedir de viver algo maior, meu irmão. Se liberte. Se liberte, se liberte, nasça de novo. Talvez você passou por algumas denominações ou algum lugar, ou até mesmo aqui mesmo, irmão. Nós não somos perfeitos e algo tem te frustrado. Se desfaça disso hoje. Se desfaça disso hoje. O Senhor te chamou com essa coragem, com essa capacitação, com essa autoridade, para marcar vidas, para ganhar o reino. Ei, é com força, é com violência, é com essa autoridade, é com essa coragem. Ei, eu quero te dizer, Deus não criou os leões para ficar nas jaulas. Deus não criou as águias para ficar nas gaiolas. Ei, hoje que seja rompido todo e qualquer grilhão. Que hoje venha a ser rompido toda e qualquer prisão que estava te aprisionando de viver o seu propósito, meu irmão. Que essa cadeira venha assim ficar desconfortável espiritualmente, para que você se levante daí e vá viver o seu propósito, o seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou. Eu quero te dizer, o tempo não passa, o tempo não espera, o tempo não vai ficar esperando a nossa dúvida, o nosso receio. Se Deus falou, se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa para viver o seu chamado. Busque alguém, procure um discipulador. Procure alguém que te discipule, que te ensine, que te instrua. Alguém para te afiar, meu irmão. Porque o machado, se ele não tiver afiado, é mais difícil. É preciso você arrumar uma lixa, uma pedra, uma revelação. Jesus disse, Pedro, sobre essa... Ele não estava dizendo, Pedro, é sobre você. Não, ele estava falando sobre essa revelação, sobre esse entendimento, sobre isso que você está recebendo do meu Pai, porque homem nenhum poderia ter isso. Homem nenhuma nas suas teologias ou ensinamentos ou conhecimentos humanos poderia identificar isso, mas foi o meu Pai que te entregou essa revelação, e através disso eu edifico a minha igreja. Através disso eu começo com a revelação de quem eu sou. Eu estou firmando a minha igreja, o meu corpo é debaixo disso, é debaixo dessa visão. E eu digo mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei sobre ela as chaves do reino.
Porque aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, aquilo que desligares na terra será também desligado nos céus. É esse o poder da igreja de Cristo, quando ela entende o seu propósito. É esse o poder que o Senhor liberou sobre nós, igreja. Nós precisamos entender e crer nisso. A igreja, ela é o maior poder sobre a terra. Não é político, não é presidente, não é a polícia. Eu quero ser mais além, não é a facção. Quem tem poder, meu irmão, é a igreja de Cristo. E nós precisamos tomar esses lugares. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Ei! Ei, você tem um poder. Você tem a chave que abre tudo, irmão. A igreja de Cristo. Ei! Nós estamos lá, meu irmão. Estão dizendo, vai morrer, vai morrer. Não vai. Não, mas fulano está na lista para morrer. E nós declaramos, não vai morrer. Ah, mas ele fez isso porque lá nós vivemos no meio, vivíamos, acabou, irmão. A igreja chegou, acabou. E a pessoa dizia, fulano está na lista, já era, não tem mais para onde escapar. E nós dizendo, não quero saber, não vai. A igreja de Cristo está aqui, está orando. A igreja de Cristo está aqui, está declarando vida. Ah, biqueira, não sei, vai fechar. Ah, eles que mandam, mandem nada, quem manda é a igreja. Mas esses dias, os irmãos meio corajoso lá. Tinha um povo lá da família, lá de um dos homens lá, e eles começaram a profetizar, vai fechar tudo. Esses homens não têm poder coisa nenhuma, quem tem poder é a igreja. E eu, meu Deus, irmão, vai com calma. Daqui a pouco os caras estão batendo lá na porta da igreja. Vai para aceitar Jesus, aleluia. Então nós precisamos reconhecer, resgatar isso como igreja. Precisamos parar de temer, meu irmão, autoridades que foi instituída por homens. Entender a autoridade que o próprio Deus entregou. Essa é a autoridade instituída por Deus, a autoridade que a igreja carrega. A autoridade que o reino de Deus tem, aqueles que têm as chaves dos céus. Aquilo que a igreja diz é amém, irmão. O céu está lá, vamos fazer porque a igreja está falando amém. Aquilo que a igreja diz não vai acontecer, e os céus olhar e falar, então vamos trabalhar porque não pode acontecer, porque a igreja está entrando em concordância. Uma igreja que se une, uma igreja que está disposta a viver o propósito, não tem nada que pode paralisá-la. Não há nada, meu irmão, não há nada. É por isso que essa igreja está avançando, porque tem homens e mulheres aqui comprometidos com o reino. Tem homens e mulheres aqui que estão dispostos a entregar a sua vida por amor a Deus. Ei, eu creio, meu irmão, eu falo isso, eu testemunho. Eu vejo aqui no nosso meio pessoas muito mais capacitadas para viver algo muito mais além. Mas a oração é essa, que venha a ser despertado, que cause uma inquietação em nós, que nós não venhamos mais sentir acomodados, e entrar aqui na igreja e falar, meu Deus, que lugar confortável. É inconfortável sim, a estrutura, mas no espírito, irmão, tem que ter inquietação. Não é sair de casa e falar, vamos para mais um culto, não, irmão. É saber que no caminho de casa até o culto algo pode acontecer já. E na volta mais ainda, irmão. A igreja de Cristo é muito mais além do que essas paredes. A igreja de Cristo é muito além do que uma instituição religiosa, irmãos. Nós precisamos entender isso para que o mundo compreenda isso também. A igreja, por ela se render a muitos padrões babilônicos e humanos, o mundo tem também acabado aceitando que a igreja é isso, mas eu quero dizer, não é. A igreja tem um poder inestimável. A igreja tem uma autoridade, irmão, maior do que toda e qualquer autoridade. Não sei se você tem fé para crer nisso, irmão, mas eu creio naquilo que eu leio. Eu creio naquilo que o Senhor nos diz. Quero ler Mateus 9:35. Aleluia. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
orai ao Senhor da seara, pede que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, irmãos. Jesus estava em uma série de curas. Jesus vinha vivendo milagres, curando paralíticos, cegos, pregando o evangelho, andando de lugares em lugares. E ele parou, olhou e disse aos discípulos: eu estou com uma compaixão aqui por esse povo. E eu estou vendo que realmente há muitas colheitas a serem feitas. Os campos verdadeiramente, como diz em João 4, estão brancos. Como eu postei hoje, em uma frase nordestina, desse versículo que diz: então falou Jesus, a roça é grande, mas os cabra-macho são bem pouquinho. Os campos estão brancos, o tempo já de colher já aconteceu, existem muitas vidas aí necessitadas. Eu sempre cito, irmãos, que existem muitos lugares, existe mais de 1 milhão de povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Existem só aqui no Brasil milhares, 35 mil povoados no Brasil, entre povo nordestino, sertanejo, quanto indígenas, que ainda não têm igrejas implantadas. Você tem noção disso? E muitas vezes nós estamos aqui na igreja, sabe, parados. Talvez, irmãos, Deus não nos envie para que nós possamos estar enraizados nesse lugar. Mas sabe, nós temos talvez uma resposta de oração de alguém, uma carta viva, uma visita, sabe, um acolhimento. Eu sei que talvez para algumas pessoas isso seja loucura, mas para aqueles que queimam por Cristo, irmão, sabe o quanto isso é valioso. Desculpe se isso causar um desconforto em vós, mas é o que o Senhor coloca em nosso coração. Talvez nós dispensarmos uma viagem de lazer e dizer: eu vou fazer uma viagem missionária, aí um povoado, um lugar onde ninguém conheceu de Jesus ainda, levar a esperança, levar uma Bíblia, levar a palavra, o amor, o acolhimento, um serviço, que seja, mas que eu possa fazer algo para o reino. Além de vir para a igreja, ficar criticando o louvor, ficar criticando a pregação, ficar criticando o ar, e eu não gostei, irmãos, sabe por que muitas pessoas vêm para a igreja e não se conformam e não se contentam com nada, nunca estão felizes? Porque a estrutura não é a igreja. Quem ainda não recebeu a revelação de Cristo, fica esperando que a igreja de Cristo é a estrutura. Eu quero te dar uma notícia: a estrutura não é a igreja. A estrutura é o ambiente onde nós nos reunimos para adorar a Ele. E eu quero te dizer, tem muitas pessoas que estão adorando a Deus em cavernas, porque nem pode ter uma estrutura dessa. Porque existem homens que estão esperando sua oportunidade para tragar, como o inimigo, que desejavam poder estar todos unânimes, como em Atos 2, que diz que todos se reuniam para aprender com os apóstolos, para orarem, para intercederem, sentavam à mesa, repartiam tudo quanto tinham, compartilhavam uns com os outros, oravam um pelos outros, e assim o Senhor ia acrescentando a multidão daqueles que creiam na palavra e na pregação do Evangelho. Nós precisamos mudar a nossa ótica como igreja nesses dias. Precisamos buscar essa revelação que Pedro teve do que é Cristo, de quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que nós possamos se mover como uma igreja verdadeira, para que nós possamos se movimentar como uma igreja, em dizer e olhar: não, esse papel não é meu, esse papel é do obreiro, esse papel é meu, eu sou a igreja, eu sou o corpo. Porque vai dizer que assim como um corpo, nós somos repletos de membros, e cada membro tem a sua função para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Nós vemos na igreja, na missão, na pregação do Evangelho, cada um tem a sua função. Ninguém faz missão sozinho. Tem os que enviam, tem os que intercedem e tem os que vão. Eu sempre trago uma analogia acerca de Josué, Moisés, Arão e Ur. Porque Josué foi aquele que foi enviado para a guerra. Moisés levanta e fala: Josué, pegue os homens, os soldados, e vá para a guerra contra os amalequitas. Peleja contra eles, porque eu estarei sobre o monte, intercedendo por você. Enquanto você estiver no campo, eu estarei aqui no monte, orando para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te dê vitória. E aí a palavra diz que Moisés, ele começa a estender as mãos, e o povo de Deus começa a prevalecer. O povo de Israel prevalece, só que as mãos de Moisés se cansam,
e abaixa. Aí o povo de Amaleque começa a vencer o povo de Israel. E aí o que Arão e Hur fazem? Eles têm uma ideia, eles falam, calma aí, vamos colocar uma pedra. Coloca uma pedra, senta Moisés sobre essa pedra. Aí colocam a mão de um lado, outra do outro. E começam a suspender a mão dele, segurando, para que a mão dele não se abaixe. Cumprindo o propósito. Eles não eram que enviavam, mas eles eram aqueles que intercediam, estavam sustentando a oração, estavam mantendo de pé, estavam de alguma maneira fazendo o propósito acontecer. Então você pode não ser o enviado, você pode não ser o que envia, mas você pode ser o que intercede, o que ora. Você pode ser aquele que sustenta. Todos nós temos um propósito no reino de Deus. Eu quero te dizer que você não está aqui em vão. Você não está aqui para ocupar essa cadeira, meu irmão, para ocupar mais um espaço dentro da igreja. O Senhor tem um propósito. Você pode olhar para você e falar, meu Deus, mas eu não vejo nada em mim. Mas Deus viu algo em você. Cristo vê algo em você. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você tem um valor muito grande para o nosso Deus, para o nosso Pai. Você é precioso, você é preciosa para Ele. João 15 vai dizer, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para que nós demos frutos, frutos permanentes, frutos verdadeiros. Ei, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou para um grande propósito. Você não está aqui em vão, irmão. Rompa hoje com essas barreiras, rompa hoje com essas limitações. Eu te convido hoje você romper, você olhar para Jesus, você olhar para o propósito, a revelação dEle, dizer, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui para fazer alguma coisa, irmãos. Ah, Senhor, eu creio em uma igreja verdadeira. Eu creio em uma igreja, eu creio em um resgate dessa essência. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque é uma igreja que não entende o seu propósito, a sua revelação, ela fica parada em pequenas distrações, em pequenas pedras do meio do caminho. Deus abençoe. Fica parada em algumas coisas. Acontece um negócio na internet, já se frustra. Aí alguém passa do lado, não cumprimentou, já fica dodói. Ah, fulano falou alguma coisa de mim, irmão. Quem está vivendo o propósito, não se preocupa com isso. Se essas coisas estão te parando, desculpa te dizer, você está servindo para nada. Porque essas coisas não é para te parar, é para te fortalecer. Esses mimimi, meu irmão, essas calúnias, ah, mas coitado de mim, todo mundo fala mal de mim. Glória a Deus. Porque quem não dá fruto, irmão, ninguém vê. Mas essas coisas é para te fortificar, é para você aprender. Algo que eu carrego comigo é entender que o problema, ele não é para te parar, ele é para te tornar mais forte. É para você aprender a passar por ele e dizer, agora pode vir o próximo, porque se eu venci esse, não importa o tamanho, irmão. Quem tem um propósito não está parado nas pequenas coisas. Não está parado no que fulano faz, no que fulano deixa de fazer. Eu te faço uma pergunta, e você está fazendo o que hoje? E você está fazendo o que para Deus? Está fazendo o que pelo reino? Está só ocupando a cadeira? Está brigando pela primeira da fila? Está como os hipócritas e os fariseus, desculpa te dizer. Aleluia. Quero te dizer, meu irmão, no sertão da Bahia tem um monte de gente procurando alguém para sentar na primeira cadeira, bora? Quem está comigo? Nos povos indígenas tem um monte de gente procurando alguém para sentar na primeira cadeira, quem vai comigo? Lá no Paquistão, lá no Irã, tem um monte de gente procurando alguém para sentar na primeira cadeira, quem vai comigo? Para pregar. Quem aqui quer pregar? Bora pregar. Quem aqui quer orar pelas pessoas? Bora. Os campos estão brancos, a seara é grande. Cadê os ceifeiros dessa hora? Cadê? Vamos embora, igreja. Vamos, igreja. Ei, há uma grande colheita nesses dias. E não é uma colheita de bens. Deus não está preocupado em te dar um carro. Deus não está te preocupado em te dar uma casa, em encher a sua conta. Deus quer que você cumpra o propósito da igreja. Para de se preocupar com aquilo que não é da conta de Deus. Está preocupado com o pão? O discípulo chega com Jesus quando ele está no poço com a mulher samaritana. E eles falam, mestre, vamos comer. Ele, que mano é comida?
Estou preocupado em comer não, meus filhos. Eu quero saber cumprir a vontade do meu Pai. Deixa a comida para lá. Que mano é comida? Ei, sabe o que acontece, meu irmão? Eu vejo missionários chegando na África, entregando comida, e eles falam, nós não quer comida, nós quer Bíblia. Nós quer oração. Nós quer o Evangelho. Nós quer acolhimento. Ei, valorize, igreja, valorize. Aleluia, eu sei, hoje está causando uma inquietação. Desculpe se você veio aqui hoje buscar um conforto. Eu vim para trazer um desconforto. Porque a cruz, meu irmão, ela não é confortável. Jesus, ele diz após Pedro receber a revelação: mas aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não a achará. E hoje nós vemos na internet, em alguns lugares, as pessoas querendo engrandecer a vida que Jesus mandou a gente diminuir. Precisamos voltar à essência do que é ser igreja. Parar de procurar os aplausos, os reconhecimentos. Ah, mas o pastor não olha para mim, irmão. Eu estou aqui procurando alguém para me olhar. Bora comigo. Precisamos entender o que é ser igreja aqui. Talvez a sua inquietação aqui dentro é porque você já não cabe mais aqui. Ore a Deus, fala, Senhor, aonde é que é para me colher? Por favor, não se conforme com isso. Queira mais, anseie por mais. Ai, Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, desculpe, talvez você mas eu não me vejo com esse chamado. Tudo bem, irmãos. Mas eu sei que há muitos ceifeiros no nosso meio, por isso que eu estou falando. Nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós não somos uma igreja passiva. Nós não somos uma igreja que está preocupada em agradar. Nós estamos preocupados em cumprir o propósito daquilo que nos enviou. Em obedecer e agradar aquele que nos chamou, aquele que morreu por nós na cruz. Aqueles que se entregou por mim e por você. O mínimo que nós podemos fazer por Ele é entregar a nossa vida, os nossos dias sobre Ele. E eu creio nisso, eu creio em uma igreja, irmão, que está preocupada em viver o propósito dEle, não nossos individuais. Sabe como nós estamos falando, irmão? Eu não sou um pregador, não tenho uma boa dicção, uma boa oratória. Mas como o Senhor nos falou aqui, o que Deus precisa é de um coração disposto. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Deus, nos dê esse coração. Gera em nós essa fome, essa sede, esse anseio. Desperta em nós, que haja em nós um coração reto, um coração verdadeiro, Jesus. Gera em nós isso, gera em nós, que nós não venhamos exalar um fogo estranho no teu altar, na tua casa. Que nós não viemos ser como Adab e Abiú, irmãos. Que nós viemos ser com uma adoração verdadeira que venha romper os céus. Que nós não viemos ficar aqui esperando por uma canção. Que nós não viemos ficar aqui esperando por uma melodia. Porque existe muitos que estão esperando por uma adoração verdadeira. A mulher samaritana diz: Jesus. Alguns dizem que nós precisamos adorar aqui, outros dizem que nós precisamos adorar lá. E o que o Senhor diz, Jesus fala, não é nem aqui nem lá. O que Deus procura é aqueles que o adoram de verdade, aqueles que estão adorando de coração, aqueles que não estão com olhares julgadores, olhares apontadores, mas estão dispostos a me adorar e me buscar. Porque aonde você clamar pela presença dEle, irmão, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no carro, na rua, na escola, aonde você clamar por Ele e adorar, irmão, ali Ele estará, porque Ele disse. Então o Senhor nos traz aqui para que Ele possa nos capacitar para um grande propósito. Esse lugar é o lugar de capacitação, esse lugar é o quartel-general de um grande exército. É um lugar
é de um grande exército. Eu quero dizer que hoje nós estamos aqui com algo profético, abrindo as portas das jaulas, das gaiolas, abrindo os portões e dizendo: vai igreja, vamos igreja, viver o propósito.